Texto que fala sobre maus tratos aos animais, lembrando que o mais importante aqui não é a nota em si, mas a gente conversar sobre alguns aspectos que podem melhorar. E esse texto aqui, então, começa com essa introdução. O artigo 23 ou 29, não sei, não consigo enxergar muito bem ali, da Constituição Federal alude que compete ao Estado proteger o meio ambiente, a fauna e a flora. Todavia, a realidade vai de encontro à legislação, haja vista que no país, em função da negligência governamental, maus tratos aos animais são recorrentes. Isso posto, esses animais são submetidos a experimentos não sei, e ao tráfico ilegal. Então, olha só. O que eu quero que vocês se deem conta, tá? Capricho, algumas coisas de questão estética fazem parte da nota também, fazem parte da tua construção. A introdução em si, maravilhosa, tá muito legal, muito bem escrita, só que o problema é muitos trechos difíceis de ler e isso complica muito. Então vamos ser chatos aqui. Primeira coisa, não sei se é 23 ou se é 29 e isso é ruim, tá? Mas aí tu tá sendo muito preciosista. Não, mas é que aí que tá. A gente tem que sempre usar uma letra que favoreça a leitura, entendeu? Porque tudo que o leitor, e aqui eu não tô falando como corretor, tô falando como leitor, tudo que o leitor tem que se esforçar para entender, ele começa a ficar um pouco mais de saco cheio, começa a não gostar mais tanto. Então, cuidado com o que vocês estão produzindo. Nesse sentido, Constituição Federal, percebam que aqui não tem um acento, não tem o tio, que é o sinal de nasalização, tem um acento agudo ali, né? Mas é que eu normalmente faço o tio um pouco mais reto. Não, o tio tem que ser mais encurvado justamente para diferenciar do acento agudo. Então não dá para deixar essas coisinhas prejudicarem. Aí alguns vão achar que é muito detalhe, mas eu vou dizer para vocês, isso é composicional, isso é importante. Para um texto bom, isso não vai contar tanto, mas para um texto ruim, cada vez vai piorando, tá? Então, o artigo não sei qual, da Constituição Federal, alude que compete ao Estado proteger o meio ambiente, a fauna e a flora. Percebam também que está tudo junto. Ó. Tem um ponto final aqui entre flora e todavia que não dá para ver se é um ponto final ou se está aqui quase uma rasura em cima desse A. Então isso, de novo, atento, vocês têm que ter cuidado com o capricho do texto. Todavia, a realidade vai de encontro a... Então, olha só, tudo junto, né? Mas olha só a diferença desse legislação. Olha o tio que está aqui e olha o tio que está aqui. Olha a diferença. Então, é claro que se tem tanta diferença de escrita, um eu vou considerar que seja o tio e outro eu vou considerar que seja um acento agudo. Entende? Então, a realidade vai de encontro à legislação, vai de encontro a... Então, justamente, ela traz uma noção de oposição ali. Haja vista que no país, em função, e esse em função está tudo junto, da negligência governamental, maus tratos aos animais são recorrentes. Isso posto, esses animais são submetidos a experimentos, e aí eu não tinha entendido, mas é bárbaros, né? E ao tráfico ilegal. Aqui não tem necessidade dessa vírgula também. Então, cuidado, porque aqui eu nem tinha entendido a palavra que era, daí tu olha de novo, tá, é bárbaros, daí tem que se esforçar. Isso tudo prejudica o texto, tá? Mas, com relação à composição, bem legal, inclusive aponta o que vai ser lido no restante do texto. Vai falar, então, provavelmente aqui sobre experimentos bárbaros, sobre tráfico ilegal, enfim, né? Desenvolvimento 1. Desse modo, começar o desenvolvimento 1 com o desse modo não é muito legal. Por quê? Porque a introdução aponta o que vai ser lido na sequência, mas é como se tu estivesse começando a tua argumentação de fato, começando a tua defesa de fato no desenvolvimento 1. Então é como se, entre aspas, o teu texto estivesse começando no desenvolvimento 1 de fato. Começar o teu desenvolvimento 1 com desse modo pressupõe as informações que estão na introdução. E não, a introdução só aponta o que vai ser lido, né? Não tem argumentação em si. Então não é tão legal. Em primeiro plano, aí já é mais legal. Em primeiro plano, vale ressaltar que no Brasil há um ascendente fluxo, e aí tudo junto de novo, do tráfico ilegal de animais, o que gera sofrimento e dor a esses no caso aqui, animais. Sob essa ótica, a proporção desse ato condenável é comprovada pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais silvestres. E aí tem aqui a sigla, então a partir do momento que explicou a sigla, já está autorizado a utilizar só a sigla no restante do texto. A qual relata que esse mercado movimenta, que tudo junto, cerca de 2 bilhões de reais anualmente. Contudo, então traz aqui um dado sobre a movimentação do dinheiro e justamente está querendo justificar por que continua tendo esse fluxo de tráfico de animais, né? Contudo, mesmo que seja uma realidade cruel vivida por muitos animais e em grande escala,
a penalidade para esse crime ainda é branda. Isso faz com que a reincidência de infratores ao contrabando da fauna seja vasta. Portanto, se os órgãos governamentais competentes não agirem de forma rápida e eficiente, os animais continuarão à mercê dessa mazela. Muito legal, então o primeiro desenvolvimento aqui fala não sobre os experimentos bárbaros em si, mas sobre a negligência governamental. Então é isso. No início ali eu tinha apontado duas coisas, mas na verdade o centro aqui do texto estava colocado já na introdução, com a questão da negligência governamental. Então percebam como às vezes a leitura vai deixar algumas coisas passar, mas se está bem costuradinho, mesmo que eu volte, assim, não, verdade, está apontado ali. Então percebam como essas coisas vão facilitando a leitura, tá? Desenvolvimento 2 diz assim: ademais, outro fator preocupante que gera padecimento animal é a experimentação científica. Agora sim entra então a questão lá dos experimentos bárbaros. Nesse sentido, essa prática é inaceitável, tendo em vista que há meios alternativos como o uso de tecidos celulares sintéticos para a efetização de tais procedimentos, sem gerar sofrimento a essa esfera. Então a questão aqui, para mim, é muito simples, tá? Tais procedimentos, para a efetização de tais procedimentos. Mas como é que funcionam esses procedimentos, então? Né? Porque daí tem experimentação científica. Para que se tem? Tudo bem, o meu conhecimento de mundo diz que os animais são utilizados como cobaias para a indústria farmacêutica, por exemplo. Poxa, isso aqui é uma informação bem legal de aparecer, porque se o leitor não está por dentro disso de maneira externa, né, por outros fatores, não só pelo texto, ele vai ficar muito perdido ali. Né? Então, isso seria interessante de se colocar. De qualquer forma, nós temos assim: sob esse viés, exemplo dessa atrocidade foi o experimento realizado pelo empresário Thomas Edison, o qual eletrocutou o elefante Topsy apenas para provar que o uso de corrente elétrica alternada era perigoso, o que causou a morte imediata dessa. Por conseguinte, daí o por conseguinte está escrito junto, esse cenário precisa ser retificado, e daí retificar é corrigir, para que, e daí tudo junto de novo, animais assim como Topsy não sofram nem percam suas vidas de maneira injusta e hedionda. Bem legal. A partir do momento que eu li o desenvolvimento e não consegui imaginar muito bem o que estava acontecendo, vai lá e me deu um exemplo, beleza, fechou. Consegui entender o que está sendo defendido. Em suma, é evidente que os maus tratos causados aos animais por meio do tráfico e da experimentação precisam ser cessados. Logo, é imprescindível, e aqui deveria ter um acento, mas tem aqui uma coisa meio rabiscada, que o Ministério do Meio Ambiente é imprescindível, que o Ministério do Meio Ambiente, aqui não precisa dessa vírgula, juntamente ao Poder Legislativo, aumente, porque daí é o Ministério, junto de outra coisa, mas aumente a pena advinda do tráfico animal para que esse tipo de crime seja temido com a finalidade dos infratores não voltarem a cometer tais atos, diminuindo. Não é legal quando o leitor ou o corretor ou qualquer pessoa que esteja lendo teu texto tem que se esforçar para saber o que está escrito. Não voltarem a cometer tais atos, diminuindo assim a venda ilegal dessa categoria. Além disso, é necessário que a população civil, tudo junto, e as ONGs, e aí ONGs aqui é uma sigla, tu quer pluralizar ONGs, tu não pode botar esse apóstrofe S, tá? Porque isso aqui vem do inglês, que tem uma relação de pertencimento e tal, então tu vai colocar só um Szinho minúsculo ali do lado de ONGs, tá? Que defendem a causa animal, realizem protestos contra a realização de experimentos nesses por meio de cartazes que anunciem meios alternativos para tais procedimentos, a fim de que não sejam feitas mais vítimas, assim como Topsy, no propósito que esses animais tenham seu direito à vida garantido. O texto é bom? Muito bom. Ele é todo bem escrito, ele está bem organizado, ele tem um ciclo todo que se fecha, então tá show de bola. O problema é algumas questões de ordem estética, algumas questões de ordem até ortográfica ali, coisas que estão escritas juntos que não deveriam. Então isso tudo é problemático